Olá, boa noite a todos. Nosso grupo vai falar sobre tecido ósseo, composto pelo nosso grupo a aluna Carolina Azevedo, Carla de Castro, Glaucio Shiroji, Laura Santos e o aluno Lucas Brito. A introdução do nosso trabalho é: tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo que se destaca por ser o principal componente dos ossos do nosso esqueleto. Esse tipo de tecido, ele está relacionado com a sustentação do corpo, além de proteger os nossos órgãos e a auxiliar na locomoção. Tem como função, uma das funções principais, o suporte para partes moles, apoio dos músculos, né, das ações musculares, e funciona também como depósito de cálcio, fosfato e íons. Bom, nesse tecido tem as células matriz extracelular, porém ela diferencia-se pelos demais por ter a célula matriz óssea, né? O tecido ósseo pode ser classificado quanto à sua estrutura microscópica, que é observado de olho nu, quanto a microscópica. Então, a macroscópica, que ela pode ser observada a olho nu, e a microscópica pelo uso de aparelho. Basicamente, esse tecido é constituído por chamadas de osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Acho que é finalização. Segundo os aspectos macroscópicos, o tecido ósseo pode ser do tipo compacto ou esponjoso. Segundo os aspectos microscópicos, esse tecido pode ser classificado como tecido ósseo primário ou tecido ósseo secundário. Essas classificações ocorrem conforme critérios, como localização, aparência, grau de maturidade e organização. Aqui nós temos um esqueminha, onde de maneira bem lúdica e colorida, coloca as principais funções que vocês possam observar. E, opa, só um minuto, por favor. Isso, vai ter que ficar assim mesmo, gente. Isso, da forma melhor para vocês verem, que isso permite que realmente a gente tenha uma explicação do que é, a classificação principal dele, como foi colocado, a parte óssea matriz, também coloca sobre a extracelular de forma de porção orgânica e inorgânica, e tem uma definição simples da parte dos osteoblastos, osteócitos e osteoclásticos. Vou passar agora para o próximo slide, onde vai dar continuação para a minha colega. Bom, gente, agora irei falar sobre as funções do tecido ósseo, que é um dos principais tecidos constituintes do esqueleto humano. A sustentação das partes moles do corpo. Em parceria com os músculos, eles atuam no movimento do corpo. Proteção dos órgãos vitais, que são o cérebro, o coração, os rins, o fígado e o pulmão. Eles protegem. Aloja e protege a medula óssea. E também, por fim, o depósito de íons, como o fosfato e o cálcio. Bom, gente, essas são as funções do tecido ósseo. Bom, eu vou estar falando sobre as características do tecido ósseo. O tecido ósseo, ele tem a matriz óssea. Essa matriz é dividida em duas partes, a orgânica e a inorgânica. A orgânica 35% é de flexibilidade óssea. Já a parte inorgânica, 65% é de rigidez e de resistência do osso. O tecido ósseo também é uma variedade do tecido conjuntivo. E por quê? Na matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela é rica em fosfato e em cálcio. E no tecido ósseo, o principal depósito é de cálcio, por isso que eles podem ser comparados, e o tecido ósseo é considerado uma variedade do tecido conjuntivo. O tecido ósseo também sustenta o corpo, uma vez que temos partes moles e músculos, a pele e músculo, e ele dá o sustento para o corpo. Eu também vou falar sobre o osso compacto e o osso esponjoso. O osso compacto, ele está em grande parte na parte cilíndrica, que é na diáfise, e ele é formado por pequena quantidade de osso esponjoso na sua superfície interna, delimitando o canal da medula. Já o tecido esponjoso, ele tem ossos longos e ele é ocupado pela medula óssea. Classificação do tecido ósseo. O tecido ósseo pode ser classificado de forma macroscópica e microscópica. Em sua classificação macroscópica,
podemos dividir em duas classificações, o osso compacto e o osso esponjoso. O osso compacto é encontrado na região mais externa do osso, ou seja, ele forma como uma espécie de proteção externa do osso, e ele é caracterizado por ser mais forte e denso, e não tem muitos orifícios visíveis no osso. Ele é mais fechado e compacto. Temos também, na sua classificação macroscópica, o osso esponjoso, que por sua vez é caracterizado por ter uma espécie de buracos, lacunas e espaços que são interligados, que acabam fazendo com que esse tecido pareça uma esponja. Ele não é tão denso e rígido como o osso é compacto, porém ele também tem uma grande importância no tecido ósseo. Podemos também classificar o tecido ósseo em sua classificação microscópica, dividindo em duas classificações também. O tecido ósseo primário, que imaturo ou não lamelar, que ele é o primeiro que aparece em toda a formação óssea do ser. Ele antecede a formação do tecido ósseo secundário ou lamelar e é o início de toda a construção do sistema ósseo do indivíduo. Ele também pode ser chamado de imaturo e é o primeiro tipo de tecido que aparece nos ossos. Também é muito caracterizado por ter uma organização irregular das fibras de colágeno e um baixo conteúdo mineral. Na classificação microscópica também temos o tecido secundário, maduro ou lamelar. Ele acaba por substituir esse tecido principal e inicial, que é o tecido imaturo. Por sua vez, ele contém fibras de colágeno que já são organizadas em flocos paralelos entre si, que acabam formando uma camada concêntrica ao redor do canal de Havertz, que é o local onde passam vasos sanguíneos e células nervosas no interior do osso. Essas lacunas elas são presentes geralmente localizadas entre as lâminas do tecido secundário. Na classificação do tecido secundário, podemos chamar de maduro ou lamelar. A sua organização ela é organizada de forma cilíndrica, longo cilíndrico, formado por múltiplas lâminas, que são concêntricas. Isso é como é chamado o sistema de Havertz, ou osso. O canal de Havertz ele fica localizado no centro, onde passam vários vasos sanguíneos, células sanguíneas e células nervosas. Cada canal pode se comunicar com a cavidade medular do osso e a superfície da estrutura através do canal de Volkmann, que passa pela fina camada óssea. A classificação do osso secundário ele já é mais organizado, mais já estruturado e ele substitui a classificação inicial, que é o osso imaturo, gerando assim o osso secundário maduro, que assim perdura por toda o desenvolvimento do canal e do tecido ósseo no indivíduo. Bom, a gente trouxe algumas curiosidades. A primeira curiosidade é que o tecido ósseo, diferente do que muita gente pensa, é um tecido vivo, porque ele é renovado ao longo da vida, né? E mesmo que ele não passe por um processo de renovação de células igual às outras, mas ele passa por um processo chamado reabsorção e remodelamento. E aí, junto com substâncias e com fibras colágenas, eles são substituídas lentamente. Outra curiosidade também é que um corpo de ser humano saudável tem 14% de esqueleto no peso corporal. E mais da metade desses ossos estão presentes nos pés e na mão. Uma curiosidade muito legal também é que um osso que não tem contato com outros ossos é o do maxilar, porque ele é suportado só pelo músculo do pescoço e da língua, e pela língua. Outra curiosidade também é que para o corpo funcionar corretamente, o ser humano precisa que tenha uma quantidade certa de vitamina D, né? Que é o cálcio e o fosfato. E aí, por isso que muitas vezes, quando a pessoa tá com falta de vitamina D, ela tem que tomar remédio para poder colocar um suplemento, né? Para poder
tá produzindo mais cálcio e fosfato para que tenha um bom funcionamento.